Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante: gestão, estratégia e planejamento na execução do material científico. Vem comigo! Bom, para quem já acompanha aqui no canal, eu sempre falo que eu gosto de pensar em estratégia na hora de executar um material científico, porque existem muitas variáveis que não dependem apenas do pesquisador, seja para a execução de artigo científico, seja para a execução de dissertação, de tese, existem algumas variáveis que você deve levar em consideração, mesmo porque eu tenho visto que muitos autores, muitos pesquisadores se perdem por falta de planejamento. Então, investigam uma coisa, de repente encontram livros mais interessantes, artigos mais interessantes, o assunto muda, faz uma matéria e aí acaba virando aquela confusão e o processo de você terminar um artigo, uma dissertação ou uma tese sai muito cansativo, inclusive com alguns alunos aí entrando com alguns problemas psicológicos nesse processo. Mas, se você aplicar estratégias de planejamento, de gestão e de execução, você certamente vai conseguir desenvolver um material científico e mais rápido. Por que a questão do mais rápido? Antigamente, quando a gente fazia um mestrado, especialmente o doutorado, nós tínhamos um prazo maior, nós tínhamos uma outra realidade de sociedade. Tinha alunos que ficavam 7 anos, 10 anos estudando uma tese. Mas agora, você há de concordar comigo que nós vivemos numa sociedade absurdamente veloz. O tempo que a gente tinha, a tranquilidade que a gente tinha e não reconhecia, agora não tem. Enquanto a gente não tem cultura de pesquisa, cultura de publicação, cultura de escrita, nós temos países aí desenvolvidos que os autores escrevem quase um artigo por semana, porque é natural da realidade deles. E o que acontece com a gente? Acaba ficando para trás. O que já está acontecendo no Brasil? Pesquisadores, professores são impulsionados, incentivados a produzir cada vez mais para entrar nessa competição. Quem não produz acaba ficando para trás. No ramo acadêmico, principalmente. Eu acho que no mundo também do trabalho também é assim. Se você não produz, se você não se reinventa, se você não traz algo melhor, você acaba perdendo daquela pessoa que está pronta para fazer isso. Por isso, a gente tem que pensar em um formato estratégico quando vai fazer um artigo científico, uma dissertação ou uma tese. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de enfatizar é a importância de um projeto. Por quê? É no projeto que você perde realmente noites de sono. Você tem que pesquisar, você tem que ler bastante, você tem que entender tudo o que os autores estão falando, quais as teorias que você vai usar, quais as ferramentas que você vai aplicar. Todo esse contexto aqui você vai ter que trabalhar dentro do projeto. Então, eu costumo dizer que um projeto bem feito, um projeto bem redondo, é ali que você perde o sono. Depois, para executar o artigo, a dissertação e a tese, é muito mais fácil, porque tudo que podia dar errado, tudo que podia levar para outro caminho, foi resolvido ali. Então, nesse projeto é muito importante você ter um pensamento sistematizado, porque esse pensamento que vai fazer com que você enxergue alguns passos e não fique indo e voltando depois. Como eu falei agora, a gente tem um tempo para entregar um material. E é importante você ver com relação a isso. Nesse projeto que você vai desenvolver, o que você já está desenvolvendo, você vai ter a oportunidade e vai ter que ter a necessidade de análise de como funciona a sua parceria com o seu professor e com o seu orientador. Então, se você vê que o seu orientador some e depois quer um resultado mais avançado, já pense nisso no projeto, escolha a metodologia que você consiga caminhar um pouco sozinho. Agora, se você vê que seu professor é aquele que acompanha toda semana e já tem alguma coisa em mente, tente entender o que ele tem em mente. Porque se você criar alguma coisa que não está na mente dele
e você ir por um caminho que não está na mente dele, o que vai acontecer? Toda etapa que você apresentar vai ser barrada. Tente entender isso. Tente entender como que é a aprovação nesse programa. Esse professor, ele está te orientando, ele é novo, ele é mais velho, ele manda, ele não manda. É bom você entender isso para entender se você vai ter que seguir à risca o que ele falar ou se você vai precisar de outros tipos de apoio. Isso é muito importante. Por que algumas pessoas me falam, criticam por falar de forma aberta assim, mas a nossa demanda de pergunta, de insatisfação, de problemas com os alunos, com os orientadores é muito grande. E eu reconheço que é um fato que acontece. Por isso que você deve se precaver. Lembre-se, estratégia, planejamento, gestão. E uma estratégia você já começa a elaborar aqui. Vai por mim. A última coisa que você quer é ter um problema com seu orientador. Não só embate, como tem gente que acaba desistindo do curso por causa do embate com o orientador. Algumas vezes acaba, como eu já falei, tendo alguns problemas de distúrbio psicológicos, porque tem N e N situações. Por isso, na hora desse projeto aqui, você já deve ver todas as possibilidades que poderiam dar errado no relacionamento entre você e o orientador. Às vezes, eu já vi gente brigando por times, por coisas ideológicas, de religião. Essa é justamente a hora de você analisar, ver como que funciona, ver como não funciona, como que é essa parceria. E se, em último caso, você vê que não tem como trabalhar, converse com o seu orientador. Professor, você acha mesmo que vai rolar essa parceria? Você quer que eu procure outro professor? Jogue limpo. É nessa hora, no comecinho, que você tem que ver isso. Não deixe para que isso se prorrogue e você veja isso depois, que perto da qualificação ou perto da defesa final. Aí sim você vai ter um problema grande. Eu já vi alunos reprovarem na qualificação e ter que refazer todo o projeto dentro de um mês para conseguir qualificar novamente. Então, tome muito cuidado com isso. A outra questão é, dependendo do seu projeto e do seu relacionamento com o professor, com a estrutura e disponibilidade da instituição, você tem que pensar na execução do seu material. Como que você vai fazer? Você vai estar em conjunto? Você vai ter que andar sozinho? Como que você vai fazer na prática? Esse material ele é teórico, ele é aplicado? Ele vai precisar de pesquisa de campo? Você vai entrevistar pessoas? Quantas pessoas? Você tem tempo para isso? Então, esse processo de execução é muito necessário você olhar. Eu vi alguns orientadores falando assim, não, eu quero que você faça uma coleta nacional. Como você vai fazer uma coleta nacional? É muito difícil. Nesse período, então, já é difícil período natural. Quando você fala de período de pandemia, é muito mais difícil. Então, pense na realidade, não no ideal. Mas eu queria fazer uma coleta nacional. Gente, coleta nacional, o Brasil é enorme, você vai ter que ver o N por estado, ver quem vai custear essa passagem, ver como você vai fazer essa coleta nacional, se a gente estiver falando de coleta presencial. E agora, mesmo que você precise de algumas instituições, você vai ter essa dificuldade aí de estado de atendimento, até porque nós estamos num período meio complicado. Então, tome muita atenção com isso. A execução do seu material, a escolha de execução deve ser plausível, tá? Tome conta de todos os aspectos que poderiam dar errado. Se você tem família, se você tem parente, se você tem que cuidar de filho, se você tem responsabilidade com o trabalho, se você tem dinheiro para fazer essa coleta ou qualquer tipo de coleta. Se a gente está falando de laboratório, se os materiais vão chegar, eu já vi gente, puxa, mas para mim terminar essa pesquisa eu precisava de um alumínio que está preso lá na alfândega. Pense que você tem um prazo. E você tem um prazo para entregar. Se esse material continuar preso, você perdeu sua pesquisa ou você tem que dar um outro jeito. Por isso, leve em consideração. Eu vou executar isso. O material já está aqui? Eu dependo de alguém? Tem algum fator que possa dar errado? Já pense nisso, tá? Aí eu falei e agora eu vou voltar para a questão dos prazos reais e possibilidades. Gente, a estratégia, o planejamento e a gestão, ela é muito dura. A gente tem que saber lidar com a realidade. Nada de romantismo, nada de ideal, vou reinventar a roda. Você tem um prazo e esse prazo tem que ser cumprido. Como dizia um amigo meu,
desenvolve a sua tese e o que ficar faltando você faz artigo científico e escreve livro. Mas você precisa cumprir esses prazos para não prejudicar a sua carreira acadêmica, não prejudicar o seu orientador, não prejudicar o seu programa. Se você recebe bolsa, não prejudicar as pessoas que recebem bolsa, que estão dependendo que você saia do programa para pegar essa bolsa. Um pesquisador não para na tese, na verdade, muito pelo contrário. Ele começa quando ele vai entregar uma dissertação e uma tese, mas ele tem que pesquisar o resto da vida. Então, cuidado com seus prazos e com o seu tempo de execução, tá bom? Eu espero ter ajudado e não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar aqui seus comentários. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.